Bom dia aí, galerinha do 7º ano lá, né? Vamos dar continuidade para podermos concluir a nossa apostila do 2º bimestre aí, no capítulo 10. Eu quero que vocês prestem atenção ao seguinte. Esse capítulo 10, ele vai ser cobrado na prova mensal do 3º bimestre. Então, não se desfaçam da apostila número 2 de vocês. Guardem ela com carinho para vocês poderem estar estudando para a prova mensal do 3º bimestre, que será aí o capítulo 10 também da apostila 2. Ok? Então, prestem atenção a isso, tá? Não se desfaçam, não joguem em qualquer lugar, para poder estar aí realizando os estudos para a prova, né? Para atividade mensal aí, atividade avaliativa mensal, né? Do 3º bimestre, que será cobrado aí o capítulo 10. Beleza, galera? Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês a página da apostila, para a gente estar realizando aí as atividades, né? Referentes ao capítulo Forças da Natureza. Será que nós podemos controlar as forças da natureza e impedir alguns desastres, alguns cataclismos, né, melhor dizendo? Não. Podemos evitar determinadas coisas que são ali com a ação direta do homem, mas evitar as forças da natureza, por exemplo, nós não temos como parar a erupção vulcânica de um vulcão, né? Impossível. Não vamos colocar uma rolha em cima do vulcão e falar, não saia essa lava. É impossível. As forças da natureza são contra as ações do homem, né? Nós não temos como parar uma tsunami, por exemplo. Ah, não, vamos evitar a tsunami. Não temos como fazer isso, porque os terremotos e os maremotos, nós também não temos ação sobre eles. Eles acontecem, né, de acordo com os movimentos da Terra. Então, as forças da natureza, elas provocam em determinados lugares as alterações ambientais, né? Podem modificar toda uma paisagem, por exemplo, né? Como é o caso de uma erupção vulcânica em determinadas regiões, aí uma modificação da paisagem bem grande, né? Então, vamos lá, vou ampliar aqui para vocês a página 81, onde nós temos duas questões referentes a esse texto aí, que fala sobre as enchentes no Peru, né? Que essas enchentes que aconteceram no Peru no ano de 2017, elas ameaçaram alguns sítios arqueológicos, né? Esses sítios arqueológicos contam algumas histórias, né? Tem alguns vestígios para entender a história do lugar, por exemplo, né? E o que acontece? Essas enchentes ocasionadas aí com o aumento da temperatura, pelo aumento da temperatura, né? Fizeram com que ocorressem essas enchentes. Então, ali tem o textinho, tá? E aí, a pergunta seguinte vem. De acordo com a reportagem, qual a principal causa dessas inundações? Ali no texto fala que é devido à pluviosidade das últimas semanas, ou seja, as fortes chuvas, né, desencadeadas ali, né, pelo aumento da temperatura, né, pelo aquecimento das águas, né? Como que aconteceu esse aquecimento das águas? Pelo aumento da temperatura gradual da Terra, né? Pode ter acontecido aí um fenômeno, né, que ele fala ali no segundo parágrafo. Inundações e enchentes que têm provocado caos no Peru também estão ameaçando o rico legado arqueológico, né, e o turismo no país, disse célebre arqueólogo. Pelo menos 50 sítios arqueológicos foram danificados pelas chuvas intensas que castigam o norte do país em 2017. Resultado, olha só, em queda drástica no turismo. Então, afetou aí socioeconomicamente também. Ele disse que 2 das 20 pirâmides do sítio de Bala Grande, né, Bata Grande, na província de Lambaiacu, ficaram sob ameaça iminente de enchentes e inundações, né? E aí ele fala que um aquecimento repentino das águas na costa do Peru desencadeou chuvas. A gente tem que pensar esse repentino aquecimento como se fosse uma chaleira. Eu estou fervendo uma água ali, e aí essa chaleira vai ferver a água, né, através do fogo, ocasionando aí a produção do vapor da água. Então, quando há o aquecimento das águas, há a evaporação de água dos rios, fazendo uma condensação maior, né, dessas partículas, gotículas de água nas nuvens. E isso fez com que houve aí uma intensa chuvarada ali, né, chuvas muito fortes nas regiões do Peru ali. E a número 2, ele fala, de acordo com o texto, quais são as principais consequências negativas dessa enchente? Então, houve mortes, né, decorrente da enchente ali, né, algumas mortes relatadas, né, alguns moradores vieram a falecer ali, então, mortes da população que morava nessas regiões que foram prejudicadas, e também a gente pode falar que houve aí a danificação dos sítios arqueológicos.
E isso nos mostra que pode também ter ocasionado aí uma quebra na economia por causa da falta de turismo nessa região por um bom tempo, né? Entenderam até aí, galerinha? Nós vamos passar agora para a página 82 ali, que nós vamos estar falando sobre o desastre de Mariana, tá? Eu já passei para a Gabriela, ela está enviando para vocês posteriormente o gabarito do capítulo 10, referente à apostila e atividades suplementares, ok? Então, vamos ali à atividade da página 82, que nós temos uma pergunta ali, a número 3, referente ainda ali ao desastre ocasionado pelas enchentes no Peru, tá? Vou aumentar aqui só um momentinho. Então, eu tenho ali, vocês teriam que colocar em uma resposta pessoal, porque é na opinião de vocês. Que fator desencadeou o aquecimento repentino das águas oceânicas? Aqui você atribuiu essa alteração. A gente pode falar que esse aumento da temperatura aí aconteceu de forma natural, né? E um outro fator que a gente pode considerar do aumento da temperatura seria ali a ação do homem. Como, professora, que isso poderia provocar através da ação do homem? Através da poluição. A poluição aí ajuda o aquecimento global, né? Então, isso faz com que haja aumento da temperatura e haja aí uma evaporação maior das águas, aí, provocando aí imensas e numerosas, volumosas chuvas. Ali eu tenho um textinho que chama Mariana, uma tragédia anunciada. Vocês acompanharam alguns anos atrás, né? Mais precisamente há 5 anos atrás, quase, esse desastre que aconteceu ali no início do texto fala a data, né, de 5 de novembro de 2015, que aconteceu aí esse rompimento da barreira do Fundão lá na cidade de Mariana, no interior de Minas Gerais, né? Foi uma barragem, né, que era aí cheia de minérios, né, decorrente aí da exploração de minérios, então era um rejeito de mineração, né? E foi cair direto ali no Rio Doce. Esse Rio Doce era o mais próximo da barragem, né? Estou ali subindo para vocês verem, tá? Então, assim, houve ali uma perda de população, né? Porque algumas pessoas vieram a morrer em função desse rompimento da barragem. Poderia ter sido evitada? Poderia ter sido evitada se tivesse sido um monitoramento melhor, né? O que não aconteceu. Então, ele pergunta ali a número 1, o que aconteceu em Mariana? Aconteceu o quê? O rompimento da barragem de uma mineradora, né? E aí a gente tem que citar as principais consequências sociais e ambientais. A principal consequência social foi que ali a região que dependia da pesca do Rio Doce foi totalmente prejudicada, eles não tinham onde pescar, ou seja, foi afetado financeiramente. E ambientalmente falando, houve ali uma poluição, morte de vegetações e principalmente da população, né, de peixes ali do rio sumiu. Por quê? Os rejeitos de mineração, quando eles entram em contato com a água, eles fazem com que acabe com o oxigênio daquele lugar. Então, não tendo oxigênio, não tem vida aquática. Então, a vida aquática do Rio Doce foi totalmente dizimada. E isso prejudica bastante. Deixa eu ver se eu consigo ampliar, Radassa. Melhorou? Beleza. Então, quando a gente fala dos desastres ambientais, a gente tem que prestar um pouquinho de atenção, porque esse tipo de desastre aqui de Mariana, diferente das enchentes do Peru, não foi um desastre anunciado. Então, um cataclismo indireto ali, porque não teve ação do homem. E ali de Mariana, a gente pode falar que teve a ação do homem, sim, porque a barragem foi construída, né? O que aconteceu? A barragem não foi devidamente monitorada, né? Não havendo esse monitoramento, fez com que não pudessem aí, né, verificar que a barragem estava sendo rompida, né? Essa aí é uma tragédia, um cataclisma com ação direta do homem. Ela está desfocada, né, Amanda? Eu mandei já para a Gabriela. Eu acho que a Gabriela vai estar mandando hoje para vocês, tá, Amandinha?
tanto o gabarito do capítulo 10 da apostila, como o gabarito das atividades suplementares. Eu vou dar uma reforçada para ela no WhatsApp, para estar encaminhando o mais rápido possível para vocês, tá bom? Mas fiquem despreocupados. O foco hoje está bem complicado mesmo. Eu tentei mexer, mas não estou conseguindo muito. Me perdoem, galerinha, tá? Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui, Amandinha. Ali, acho que dá uma melhoradinha, né? Eu vou ter que ler aqui a questão número 2 na minha apostila, porque a gente não tem aí a pergunta. Após a leitura dos dois textos, você entrou em contato com diferentes cataclismos. Então, nós temos os exemplos de cataclismos que podem ser indiretos ou diretos. Os indiretos são aqueles da força da natureza mesmo, que o homem não tem como prever. E os cataclismos que são diretos, a gente pode ver aí que tem uma ação direta do homem, tá? Considerando essas características, volte ao exemplo aos exemplos do que a gente viu lá das inundações do Peru e de Mariana, né? E a gente tem que fazer aí uma diferenciação. Então, é fácil fazer a diferenciação. As inundações do Peru, elas podem ser consideradas aí, igual eu falei para vocês, um cataclisma indireto da ação do homem, né? O que resultou aí do aquecimento da água que está falando lá no texto, né? E isso fez com que desencadeasse aí uma alteração no clima. Já no rompimento da barragem, a gente tem uma causa direta da ação do homem. Então, tem o cataclismo ali, né? Devido à ação do homem. Então, a atividade da mineradora, que é provocada pelo homem, e também a negligência, né? No monitoramento da estrutura da barragem. Ok, galerinha? Até aí, tranquilo. Vamos passar para as próximas questões. Tá? Então, assim, as forças da natureza, ontem o aluno do 7º ano me perguntou se a gente poderia evitar essas forças da natureza. Não tem como nós evitarmos, galera, tá? As indiretas, tá? As forças, as ações, os percalços, os cataclismos indiretos, é impossível nós evitarmos eles. Por exemplo, o mesmo exemplo que eu usei com eles ontem, eu vou estar usando com vocês hoje. Nós não, né? Porque nós não temos isso aqui. Mas a região dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos hoje está em alerta, porque eles estão passando pela temporada de furacões, né? E esses furacões atingem ali a costa da Flórida, por exemplo, né? Tem como prever? Não, tem como monitorar a ação, a força de que esse furacão vai ser, que a gente tem ali do F1 ao F5, né? Do mais fraco ao mais forte, tornados, essas coisas. E o que acontece? A população, sendo informada, né? Ela consegue se antecipar a algumas coisas, né? A se precaver, a ter ali, aumentando o estoque de comida, de água, né? Fechando as janelas com determinados materiais para que não haja quebra. Então, mas não tem como evitar esse furacão passar naquela região. Ele pode perder força, mas ele é apenas monitorado. O homem não tem a capacidade de falar, não, esse furacão não vai passar aqui, eu vou destruir ele. A gente não tem essa capacidade, tá? São forças além do que o ser humano pode aguentar, né, para que isso. Então, o único que pode aí evitar determinadas coisas são aí a ação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a número 1 está escrito ali, acho que dá para ampliar um pouquinho mais, né, Radassa? Tô vendo que você está aí apanhando para copiar. Aí, acho que melhorou, né? Beleza. Você viu que já ocorreram grandes extinções ao longo da história do planeta. Ali, esse textinho que está anterior a essa pergunta, fala das 5 grandes extinções que aconteceram. Isso relata como elas aconteceram, tá? Qual que é a explicação para cada uma delas e qual período que elas aconteceram. Então, faça uma leitura bem detalhada aí. Não esqueçam de assistir o videoaula do SAS também, para vocês terem mais informações, né? Aumentarem o conhecimento de vocês aí. E que fatores podem causar uma nova extinção? Fala-se da 6ª extinção, né? Em massa de espécies nos dias atuais, né? E aí vocês têm que construir uma resposta com base nos conteúdos abordados. E fazer não quero ver nada do que está aí na apostila. Prof, eu posso fazer uma pesquisa? Então pode fazer uma pesquisa e montar aí a sua ideia a respeito de como que você acha que, né, ocorreria aí, né, quais fatores poderiam explicar aí uma nova extinção. Eu acho, né, ao meu pequeno conhecimento a respeito disso, que a ação do homem, principalmente, pode levar, sim, a uma grande extinção em massa. Porque a ação do homem, ela freia aí, né,
a perpetuação de espécies, tanto vegetais como animais, porque a gente se utiliza muito da caça, né, da exploração, e isso faz com que a gente modifique determinados habitats, ecossistemas, levando eles até poder assumir do mapa. Isso pode, sim, levar à falta de alimento, por exemplo, tornando o solo infértil, a gente não tem como plantar. E isso é uma corrente. Se eu quebrar essa corrente, alguma coisa vai ser danificada. Então, eu acho que, principalmente, a ação do homem pode levar, sim, à extinção, né? A sexta grande extinção em massa, né? Igual a gente vê esses filmes desastrosos aí, de apocalípticos, do fim do mundo, né? Por quê? Porque o homem não soube gerir aquilo que Deus colocou em sua mão. Então, a gente tem que pedir sabedoria para Deus, para a gente poder estar aí gerindo aquilo que Deus colocou em nossas mãos, né? Isso é certo para que a gente possa ter a vitória aí de ter longos anos pela frente. Quando a gente fala de extinção em massa, galerinha, não quer dizer que mês que vem vai acontecer essa extinção, ano que vem, daqui 5 anos. Os cientistas têm uma probabilidade dessas extinções em massa, dessa extinção, sexta extinção em massa ocorrer em 5 a 10 mil anos, tá, galera? Então, vocês já vão ter virado pó. Vão estar fazendo morada junto ao pai aí. Vou estar passando para a página 87, galerinha. Nós temos algumas questões ali. Vou estar ampliando. Nós temos uma tabela aí na página 86 que fala: a tabela a seguir traz dados sobre alguns períodos da história geológica da Terra e a quantidade de família de trilobitas, né, em cada período. Os trilobitas, eles possuíam aí, né, algumas funções e foram aí os animais primeiros fósseis, né, deixados aí para a gente poder estudar e entender aí as extinções. Então, os trilobitas não existem mais na Terra, eles são esses fósseis aí, dessa forminha aí. Eu tive contato no museu lá em São Paulo com esses fósseis de trilobitas aí, né? E ali a gente tem alguns dados dentro dos períodos. Lá na página 87, deixa eu ver se eu amplio e aumento. É só para vocês fazerem um gráfico, galera. É bom trabalhar gráfico, né? Deixa eu ver se eu... Olha lá. É um gráfico bem simples, onde embaixo ele já está colocado aí na apostila de vocês. Vocês vão colocar o número de famílias de trilobita, que vai de 0 a 70, e ali os períodos. Então, começa ali, o mais rente perto do zero ali é o pré-cambriano, né? Terminando ali no Cretáceo. E aí vocês vão fazer o gráfico de barras, né? Na vertical, na horizontal, perdão, para vocês verem aí a quantidade de famílias que estavam aí, né? Bem simples. Então, o número 2, ele está perguntando assim: depois de analisar as informações disponíveis no gráfico, responda as questões a seguir, né? Propostas. Então, nós temos aí a questão número 2, letra A. Em que período houve maior diversidade de trilobitas? Olhando ali pela quantidade na tabela, a maior quantidade de famílias de trilobita existentes foi no período cambriano, tá? No período cambriano. Aí a letra B. Em que períodos não há registro de trilobitas? Indique possíveis explicações para isso e considerando aí os recursos utilizados pelos cientistas para estudar grupos de outras espécies geológicas. Oh, meu Deus, tá difícil me obedecer tudo. Aí. Então, a gente não tem registro de trilobitas ali no Triássico, né? No pré-cambriano a gente não tem, começando ali pelo pré-cambriano. Nós não temos aí a informação de nenhuma família, número de famílias dos trilobitas. Depois vamos lá para o Triássico, Jurássico e o Cretáceo, né? E ele fala que podem ser aí 2 interpretações possíveis para que não haja nenhuma família nesses períodos, nesses 4 períodos, pré-cambriano, Triássico, Jurássico e Cretáceo. Ele explica para nós
que pode ter sido aí um registro fóssil falho. Pode ter existido, mas não ter registrado, tá? Por quê? Porque não houve aí uma forma de preservar esses fósseis, né, que estavam nesses períodos. Então, hoje aí um registro fácil. É uma das hipóteses para não haver registro, tá? E também considera-se que há aí, né, que os trilobitas realmente não existiram nesses períodos. Então, ou eles não existiram, ou o registro está falho mesmo, né? Aí tem uma consideração. Caso se considere que o registro é representativo, então eles não estavam presentes. No período mais antigo, provavelmente ainda não tinham surgido. E nos períodos mais recentes, já estavam extintos, porque marca-se que a extinção dos trilobitas definitiva foi ali no Permiano. Alguns cientistas acreditam nisso, por isso que não há aí, após o período Permiano, nenhum registro dos trilobitas, ok? A número 3. Retome o que você acabou de estudar sobre registro fóssil e reflita sobre isso. Em seguida, redige um parágrafo que descreva a história dos trilobitas em termos de seu surgimento, mudança na diversidade desde o pré-cambriano aí até o final do Permiano. A gente tem ali um parágrafozinho que a apostila traz para nós, que eu achei bem legal. Ele fala assim, que os trilobitas surgiram no Cambriano, né, período em que atingiram seu auge de diversidade de famílias e foram reduzindo, né, em diversidade até serem extintos. Então, de acordo com o que fosse havendo as extinções em massas, né, foi diminuindo cada vez mais as famílias de trilobitas presentes aí, né? Então, isso foi havendo, né, uma ação direta sobre essa espécie aí, as famílias de trilobitas, fazendo com que, a partir do período Permiano, não houvesse mais nenhum registro fóssil para ser registrado e estudado, né? E a número 4, ele fala para nós assim, escreva uma explicação para o desaparecimento dos trilobitas no final do Permiano. Acredita-se que no final do Permiano houve extinção dos trilobitas total por causa da última extinção em massa que teve aí, né, registrado. Então, com essa extinção em massa, teve aí o sumiço total da família dos trilobitas, ou seja, teve um cataclisma que aconteceu ali no período Permiano, que fez sumir da face da Terra aí todos os trilobitas. Eram uns bichinhos muito interessantes. Oh, Jesus, cheguei. Página 97, meus amores. Deixa eu chegar até lá. Esse investigue aqui eu não vou estar cobrando, tá? Eu tenho outras pretensões para esse investigue. E para essa atividade que está na página 93 e 94 também. Tá? Ler e escrever, investigar, descobrir. Não estarei cobrando. Já estarei olhando ali o bate-papo, só um momentinho. Então, chegamos aí à página 97. Estarei ampliando. Tranquilo, Radassa, fica tranquilo. No problem. Então, vamos aumentar, vamos ampliar aí, para vocês estarem tendo aí, né, o melhor foco. Vou tentar fazer, aumenta. E desfoca. Quando a gente aumenta, ele desfoca todo. Oh, Jesus! E não vai mais que isso, galera. Infelizmente. Você tá com ponto sobrando, Radassa. Não sei onde que eu enfio teus pontos, Radassa. Tá sobrando ponto. Então, vamos lá. Na página 97, está escrito assim, ó, de acordo com o conceito tratado no capítulo, podemos definir que um cataclisma é... Aí a letra C é perfeito, uma catástrofe ambiental ou social que gera grande impacto onde ocorre, certo? A número 2, de que maneira as eras glaciais impactaram na evolução das espécies?
O frio intenso aí, né, das eras glaciais, causou extinção de várias e várias espécies aí, né, e também alterou o processo de migração de várias outras. Então, essas eras glaciais impactaram diretamente aí na migração de várias espécies, na extinção de outras espécies, né, e contribuindo aí para até a extinção de espécies que poderiam ter sobrevivido em um outro momento. A número 3, a gente tem aí o vulcão, né? As cinzas do vulcão do Chile causam transtornos em Bariloche, na Argentina. Por que, professora, uma cinza de vulcão no Chile está atingindo a Argentina? Porque as cinzas se propagam pelo ar, né, galera? E isso faz com que atinjam regiões bem distintas da onde está acontecendo. Quase concluindo nossa aula aqui. E aí é complicadíssimo isso, né? Vamos fechar aqui na página 98, que vai faltar somente essa, tá? Para a próxima aula, galera. Tá? O Rafael está entrando agora no final da aula. Então, assim, essa última paginazinha aqui, a página 98, nós vamos fazer o fechamento dela na semana que vem. E semana que vem a gente inicia a nossa apostila 3, o capítulo 11. Sensacional! Provavelmente vocês já vão estar com a apostila e a gente já inicia ela. Falou, galera? Vou estar pedindo para a Gabriela estar enviando para vocês aí o gabarito do suplementar e a apostila. Um forte abraço para vocês. E até semana que vem. Ai, semana que vem não tem aula, né? Porque é feriado na quarta-feira. Nós vamos nos ver daqui 15 dias. Feriado, aniversário de Campo Grande, dia 26 de agosto. Cai numa quarta-feira. Então, nós vamos ter aula agora no dia 2 de setembro. Daqui 15 dias. Tenho tempão para vocês fazerem as atividades. Quero todas em dia. Um beijo, galera! Tchau, professora!